Olá, colegas de trabalho, tudo bem? Eu sou Moreno Barros, estou aqui para dar as boas-vindas a todos. Vamos dar início ao nosso curso sobre o Mendeley e o Zotero, dois dos principais e mais usados gerenciadores de referências. Eu acho que esse curso vai ser muito bacana, é uma oportunidade excelente que a UFRJ oferece para a gente. Não só de compartilhar esse conhecimento, é uma maneira de a gente conseguir se atualizar, estar a par dessas novidades tecnológicas, desse ferramental que é tão solicitado e utilizado pelo corpo discente, uma possibilidade de nós também estreitarmos os nossos laços. Esse é um curso que envolve não só os técnicos administrativos, mas também docentes, bibliotecários, servidores atuando em diversas áreas do conhecimento. Acho que vai ser uma boa oportunidade da gente estar junto e tentar pescar aí o máximo que a gente conseguir a partir das informações trocadas lá no curso. Eu vou falar rapidamente sobre a minha trajetória na UFRJ. Eu estou aqui há cerca de 12, 13 anos, sou bibliotecário da biblioteca do CT, sempre trabalhei aqui nessa mesma unidade. Eu atuo no serviço de referência, que pode ser entendido basicamente como um atendimento ao público. Atuo também nesse auxílio direto aos cursos da COP, da Escola Politécnica, aos treinamentos oferecidos aos alunos no que diz respeito às bases de dados acadêmicas, levantamento bibliográfico. Tem uma formação acadêmica também que, de certa forma, me gabarita também como esse aluno. Me posiciono em muitas situações como aluno antes de ser bibliotecário. Eu já participei de outras modalidades desses cursos que são oferecidos, eventuais pela PR4, aqueles eventos como o Sintai, onde os técnicos compartilham as boas práticas. E o que eu acho mais interessante é essa lógica, de repente, da gente servir como replicadores. São cursos de formação, cursos formativos, que podem partir de uma demanda de uma unidade, mas que sempre tem alguém ali, sempre tem um servidor que é um pouco mais qualificado, que buscou uma formação adicional, e aí acaba passando aquilo à frente para os colegas. E esses colegas depois eles podem continuar fazendo esse trabalho de polinização, de disseminar essa informação, seja em forma de treinamentos, de cursos, de participação em aulas, de tutoriais em vídeo, enfim. O CIB, que é o Sistema de Bibliotecas a qual eu estou vinculado diretamente, sempre se preocupou em facilitar essa atualização do seu quadro. Então eu também venho tentando colaborar dessa maneira sempre que eu tenho alguma atividade que eu acho que mereça ou que tenha a possibilidade de ser importante para outros colegas. Não só os bibliotecários, mas todos os membros do corpo da universidade, eu me disponho a oferecer. Bem, por que um curso então sobre gerenciadores de referência? Vocês todos já devem ter ouvido falar, já devem ter talvez até utilizado. O que eu acho que é possível destacar é que sempre quando a gente oferece esses treinamentos de qualificação em bases de dados, buscas, levantamentos bibliográficos, revisões temáticas, sempre tem um momento ali onde os alunos, especialmente os de graduação, a gente apresenta aquele ferramental dos gerenciadores, onde é possível criar aquelas listas automáticas de referências bibliográficas, ou você incluir a citação naquele formato da BNT 6023, é um momento que a gente percebe que eles prestam mais atenção e brilham um pouquinho os olhos. Esse ferramental sempre chamou atenção. Os docentes sempre tiveram o cuidado de tentar mostrar, pelo menos apresentar ali para os alunos, tanto em nível de graduação ou pós, no sentido de que aquilo facilita e agiliza o processo de busca, desde o comecinho do percurso de pesquisa, aquele levantamento mais elementar, até a etapa final de escrita mesmo, de conclusão do trabalho, da formatação e até eventualmente no nível posterior de submissão daquele produto de pesquisa, seja no formato de um artigo científico, para esses processos tradicionais de submissão de periódicos. Ele sempre tem um formato ali, esses formatos mais clássicos, APA, Harvard, ou mesmo aqui, no Brasil a gente usa muito a formatação padrão da ABNT. E esse ferramental facilita muito. Eu sempre me coloco assim numa posição de pensar como era dura a vida de um pesquisador na década de 80, onde a gente não tinha essas facilidades de velocidade, de comunicação, internet.
e essas ferramentas para acelerar esse processo. Então, certamente é um tipo de conteúdo que tem bastante demanda na UFRJ. Durante a pandemia, a gente percebeu que essa demanda ficou ainda mais latente. Não sei se por conta das atividades em caráter remoto também, isso facilita um pouco até essa transmissão da instrução, da maneira como a ferramenta é utilizada. Às vezes a gente vai no treinamento em sala de aula e fica uma coisa meio superficial. Dificilmente um aluno vem depois procurar a gente. Normalmente o aluno individualmente mais motivado, ou que tem ali uma indicação do orientador, ele passa a usar essas ferramentas por conta própria. Durante a pandemia a gente fez muitas capacitações específicas desse tipo de ferramental, porque aí a gente estava com mais tempo, essa modalidade do vídeo facilita um pouco, e aí a gente acabou ganhando um pouco de experiência em relação a todas aquelas atualizações necessárias em relação à ferramenta e também os melhores métodos de compartilhar isso para os alunos. Então o curso também ele pega um pouco dessa lógica no modelo do vídeo assíncrono, porque eu acho que funciona bem, especialmente porque a gente consegue consumir o conteúdo no nosso próprio tempo. Eu acho que isso facilita bastante. E num tipo de metodologia que é a oportunidade de eu mostrar como eu faço. Então, se vocês entrarem no YouTube, tem dezenas ou talvez até milhares de vídeos explicativos sobre como usar o Mendeley, como usar o Zotero, tantos outros gerenciadores de referência. Mas aqui no caso é a minha metodologia. Então é uma oportunidade de eu mostrar como eu faço. Eu gosto também daquela coisa de compartilhar a tela, vocês estão vendo exatamente como eu estou fazendo no meu computador, e aí à medida que vocês vão fazendo o apanhado de tudo aquilo que eu estou compartilhando, vocês também vão ter a capacidade de avaliar de que modo aquilo se adapta ou é compatível com o modelo que vocês depois podem instituir, uma metodologia própria, individual de cada um de vocês, e como que isso pode ser replicado para a comunidade, né, dos alunos a qual vocês se voltam. Talvez também diferente de muitos vídeos que tem no YouTube, por exemplo, sobre Mendeley e Zotero, são muitos. Eu acho que normalmente você percebe que esses vídeos eles vão direto ao ponto, aquela coisa de explorar a ferramenta, mas eu acho que talvez tenha uma perspectiva anterior que é justamente eu, em particular, o meu papel enquanto bibliotecário, lidando com esse treinamento na sala de aula, com os alunos percebendo as demandas e o tipo de interesse de como é que eles usam a ferramenta, e eu acho que talvez essa perspectiva ela tenha aí um ganho adicional para a gente de tentar interpretar a ferramenta, pelo menos de como que ela se insere da melhor maneira dentro desse percurso acadêmico, seja na FRJ ou em qualquer outra instituição de ensino e pesquisa onde se faz necessário esse processamento grande de um volume de artigos, da produção literária lá de uma área determinada do conhecimento. De qualquer forma, esse curso eu estou moldando ele não só para a nossa classe, porque comumente seria algo de interesse dos próprios bibliotecários para atuar, como eu falei, como uma espécie de replicadores, de polinizadores, mas em nenhum momento eu faço uma distinção do que eu estou apresentando voltado exclusivamente para bibliotecários ou para técnicos atuando em diversas linhas dessa produção acadêmica na universidade ou até mesmo dos docentes. Então é um curso em aberto, só fazendo essa ressalva que aí é uma metodologia minha que vocês podem depois adequar ou adaptar à sua maneira. A gente vai ter bastante tempo para tratar das ferramentas, o que são os gerenciadores de referência, o que é o Zotero, o que é o Mendeley, qual é o propósito deles. São ferramentas que a gente diz que tem um duplo propósito. Eles são não só os organizadores dos PDFs, daquele conteúdo, mas também, num segundo momento, eles servem para criar aquelas bibliografias, aquelas referências. Eles atuam nessas duas linhas. Eu sempre uso na graduação uma espécie de analogia que seria o Spotify. O Spotify, que seria aquele ambiente, né, uma ferramenta onde você organiza as suas músicas, o universo, mas você também consegue descobrir coisas novas. Eu até imagino, suponho que a tendência é que essas ferramentas, à medida que elas também vão sendo associadas a esses grandes conglomerados da publicação científica com fins lucrativos, a tendência, eu imagino, é que se crie uma espécie de Spotify da grande publicação acadêmica. Uma coisa que junte ali também o Sci-Hub, que é uma ferramenta da linha da pirataria. De repente você pode ter um sistema como o Spotify, mesmo que ele seja pago, o aluno vai pagar ali, sei lá, R$10 por mês,
Ele vai ter um campo de pesquisa, ele vai pesquisar toda a literatura, ele vai conseguir organizar aquilo que é de interesse dele, ao passo também que ele vai conseguir acompanhar tudo que é produzido, quais são os novos artigos que estão sendo atualizados e publicados nos diferentes periódicos, e também acompanhar o percurso dos pesquisadores que estão trabalhando em linhas similares. Então, eu gosto de fazer um pouco essa analogia com o Spotify, porque os alunos de graduação pescam bem, entendem bem essa coisa também da ferramenta que tem duas funções, né? De organizar e também de disseminar. Mas eu talvez visione que a gente possa até alcançar, num tempo breve, algum tipo de um modelo como esse. Um Spotify para publicação acadêmica, e quem sabe essas ferramentas, o Mendeley e o Zotero em particular, sejam o que vai catapultar aí esse modelo. Eu não vou tratar de uma ferramenta em particular, que é o EndNote, que é muito conhecida, embora também ela seja do hall ali da ferramenta da Clarivate, que é aquele conglomerado que responde pela Scopus, pela Science Direct, e também, claro, pelo próprio Mendeley, né, pela Web of Science, mas o EndNote eu acabei, nunca usei assim como minha ferramenta primária. Eu acho que ele tem bastante capilaridade no pessoal da área de saúde, porque tem uma integração ali um pouco mais simples com a PubMed, talvez, mas eu optei por lidar só com o Mendeley e com o Zotero. Teve uma situação, talvez até coincidentemente, mas que talvez para a gente vai ser benéfica, é que em setembro agora, a equipe responsável pelo Mendeley, que é dessa Clarivate, da Elsevier, eles não estão mais atualizando a versão desktop, né, que eles chamavam. É um antigo software que você baixava no computador. Eles deixaram de atualizar essa versão e estão focando agora só na versão web, que seria uma versão cloud, em nuvem. E aí isso também dá um pouco mais de margem para a gente de flexibilidade, porque eu acho que no final das contas, talvez o Mendeley seja uma ferramenta um pouco mais simplificada, e o Zotero é uma ferramenta um pouco mais detalhada, com mais recursos. E aí, para a gente ficar mais fácil, porque no modelo anterior eles eram muito similares, então ficava sempre aquela briga, o que é melhor, qual você indica, é quase que uma briga ali tipo Android e iOS, um defendendo os pontos positivos e negativos. Como teve essa atualização recente, eu vou focar na maneira como eles estão fazendo os releases da ferramenta. Eu acho que não justifica a gente focar no Mendeley versão desktop, sendo que é uma versão que já foi descontinuada. Então, no curso, eu vou focar só na versão web, e ao passo que no Zotero eu vou pegar todos os recursos que envolvem aquele ferramental que acabou se tornando só o adicional. Vocês vão ver bem esse comparativo, e ao longo das aulas eu vou explicando. E a gente vai tocando da maneira que eu acho que pra gente vai acabar facilitando. Até no final de tomar a decisão qual ferramenta usar, eu acho que vai ficar mais claro fazendo esse comparativo. Bem, todo mundo deve estar preocupado e querer saber como é que funciona o curso. Eu dei um curso nesse mesmo modelo da PR4 há alguns anos atrás, e aí eu já, naquela época, antes da pandemia, eu já optei por fazer nesse formato assíncrono de vídeo, que eu acho que funciona bem, porque aí cada um consome ao seu tempo. Então vai funcionar de uma maneira bem, bem básica, bem simplificada. A gente vai seguir uma espécie de cronograma, onde pelo menos a cada 2 dias, um intervalo de 2, 3 dias, eu vou publicando vídeos em sequência. São vídeos que seguem ali uma espécie de ordem cronológica, da maneira como se vocês estivessem pegando a ferramenta do início, e aí vocês vão consumindo aquele conteúdo. Em paralelo, a gente vai ter um fórum de discussão, que de repente a cada aula a gente inclui ali uma pergunta ou um tira-dúvidas. É super simples o sistema da plataforma didática ali do ensino à distância. Mas aí vocês já fiquem cientes de que o modelo é esse, é um modelo que vai funcionar essencialmente como vídeos pré-gravados, que eu vou publicar sempre que estiverem prontos, eu vou jogando lá. De repente, se eu conseguir produzir isso tudo em uma escala rápida, eu já boto tudo lá na plataforma e vocês podem consumir na velocidade de vocês. A PR4, nesse ano, ela foi um pouco mais restrita em relação ao período. A gente tem pouco tempo, porque eles encerraram a duração do curso em 1 mês apenas. Eu acho que para a gente é o suficiente. Tem uma carga horária formal de 30 horas, mas que ela engloba não só os vídeos, talvez o conteúdo dos vídeos não vai atingir 30 horas, mas a gente vai ter todas essas atividades paralelas de tirar dúvida, não entendi, retorna ao vídeo, ou pode me perguntar. O curso tem essa flexibilidade, de repente eu posso criar vídeos adicionais à medida que vocês forem me dando esse feedback.
Mas eu estou super tranquilo, então acho que vocês também devem ficar tranquilos em relação ao que vem por aí em relação ao conteúdo didático. Depois a gente pensa num modelo de avaliação, porque talvez isso para cumprir com as formalidades do curso também seja necessário, mas a gente discute depois algum tipo de relatório final. Acho que isso vocês conseguem também lidar numa boa. E esse curso, fatalmente, ele vai exigir uma atualização daqui a 1 ano, 2. São ferramentas que estão em constante modificação. Por isso que eu até coloquei lá, é um curso de Mendeley Esotero atualização 2022, já prevendo que vocês também vão ser responsáveis por essa educação continuada. Futuramente, se for necessário fazer uma atualização, ou a gente já vai estar apto, né, a discutir entre nós aqui dentro do FRJ, vai ter sido formado esse grupo, ou então outras pessoas deverão atuar como esses replicadores. A ideia é que ao final do curso, eu tô com isso em mente, de que vocês sejam esses polinizadores, né? Nas unidades de vocês vão passar a explicar para os alunos, conforme a demanda, o que é o Zotero, o que é o Mendeley. E aí, o conteúdo do nosso curso, eu acho que prevê isso e contempla isso muito bem. Então, basicamente é isso. Eu queria fazer só essa breve apresentação para vocês entenderem o que é o curso, quem sou eu. Nós vamos ter a oportunidade de se conhecer, eu vou colocar lá no fórum para uma chance de vocês se apresentarem também. Esse é o nosso vídeo 0, tá? Então fiquem no aguardo aí, esperem os próximos vídeos e maiores informes. Vocês vão ter o meu e-mail também ali pelaquela plataforma da TIC, mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai trocando. Então tô feliz, gosto muito dessa oportunidade de estar junto com os colegas, compartilhando, trocando. É sempre uma troca muito salutar, eu também aprendo coisas novas a partir das demandas que vocês trazem também das unidades, é importante. Acho que a gente vai se divertir e vai ser bastante proveitoso para a gente. Um abraço e vejo vocês lá no curso. Tchau, tchau.